Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Sou seu irmão em Cristo, William Moura. Eu passei aqui nesta manhã para compartilhar com você de mais uma palavra abençoadíssima, vinda direto do trono de Deus. Amém, amados? Que Deus te dê graça em mais esse dia, que o Senhor te conduza em paz e em segurança, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ao texto que iremos meditar nesta manhã. Eu peço para você abrir a sua Bíblia comigo aí e me acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Evangelho de Jesus Cristo, é claro que segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 46. Amém, amados? Diz assim o texto, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, amados? Eu já quero começar a ministração, a nossa breve reflexão, com uma pergunta. Você já sabe aonde vai passar a eternidade? Amém, querido? Eu vou repetir. Você já sabe aonde vai passar a eternidade? Amém? E rapidamente aqui nós vamos entender um pouquinho o que é a eternidade, né? E por que nós devemos ter certeza de onde iremos passar, aonde iremos passar a eternidade. Tá bem, amado? Tudo baseado na Bíblia Sagrada, né? Baseando-se no mestre dos mestres, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E ele veio a essa terra exatamente para isso, para nos garantir uma eternidade. Primeiro que a eternidade é um tempo sem cronologia, ou você pode aí denominar sem tempo, um tempo sem tempo. Amém, amado? É um tempo que não tem cronologia, é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, né? O tempo Cronos é o nosso, onde nós contamos, né, os segundos, minutos, né, as horas e, enfim, dias, semanas, meses. Esse é o tempo cronológico do qual pertence a nós. O tempo Kairos é o tempo de Deus, é o tempo sem cronologia, e isso quer dizer eternidade. Eternidade, ela não tem fim, né? Ela não tem começo nem fim, é eterno, né? E esse Deus que é eterno, ele nos deu garantia da eternidade. Mas porém, existe um porém aí. A eternidade, ela nos oferece dois estados. Amém, amados? Dois estados. E ambos são eternos. Ambos estados são eternos. Aqueles, né, que acreditaram na mensagem do Evangelho, como diz o texto, os justos aqui, que foram justificados por Jesus por acreditar nele, irão viver essa eternidade, irão passar essa eternidade ao lado de Deus, no gozo do Senhor. Amém, amados? Usufruindo de todas as regalias das quais Deus já preparou para esse grupo de pessoas aqui denominado justo por a própria Bíblia, porque creram em Jesus e foram justificados por ele diante do Pai. Então, e o outro grupo de pessoas também irão passar uma eternidade, irão viver em uma eternidade. Qual é essa eternidade? Longe de Deus, no sofrimento, no fogo eterno, o qual nós denominamos de inferno, né? E aí essa pessoa vai ficar o resto da vida no sofrimento. A eternidade nos oferece dois estados. Por mais que tenha alguns grupos que não creem nisso, mas a Bíblia está acima de todas as coisas. Aqui é Jesus falando e ele jamais te enganaria. Ele veio a essa terra, morreu naquela cruz por amor a você, para te dar exatamente uma eternidade ao lado do Pai, para que você não venha sofrer uma eternidade distante de Deus, sem as regalias das quais Jesus preparou para você. Amém, amados? Então, a eternidade é um tempo sem cronologia, né? Porque é o tempo de Deus. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam, que crê na mensagem do Evangelho, que reconheceu Jesus Cristo nessa terra como único e suficiente Senhor, Salvador da sua vida. Para esses terão uma eternidade, né, ao lado de Deus. Para aqueles que não creram, os desobedientes, para os bodes, né, os rebeldes, terão também uma eternidade, só que longe de Deus, no sofrimento eterno, né, no fogo eterno, sofrendo para o resto da vida. É o que o texto diz, e estes irão para o castigo eterno. Quais são esses? Os desobedientes, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Esses irão para o castigo eterno. Mas os justos, veja que os dois estados são eternos, mas os justos
para a vida eterna. Enquanto uns vão para o castigo eterno, o outro grupo, os justos, que acreditaram em Jesus, vão para a vida eterna, vão ter vida. Você já pensou viver eternamente com todas as faculdades que você possui? Eternamente ao lado de Jesus, gozando de tudo isso e usufruindo das benfeitorias do reino de Deus, das quais ele preparou, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, ele disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. Ou seja, isso é o que está preparado para você que acredita na mensagem do Evangelho e tem Jesus Cristo como único Salvador. Essa é a eternidade que te espera. Contrapartida a isso, o que espera para os desobedientes ao Evangelho, aqueles que não creram na mensagem que Jesus deixou, que é a única que salva o pecador, eles irão para um tormento eterno, um lugar de sofrimento, longe de Deus. Então vale a pena você pensar, vale a pena você decidir hoje, né? Aonde você vai passar a eternidade, viver a eternidade. Se é ao lado de Jesus, gozando de todas as benfeitorias do reino de Deus, ao lado de Abraão, Isaac, Jacó e todos os salvos da antiga aliança e os nossos antepassados que já estão na glória com Jesus, ou você quer passar a eternidade no inferno, no sofrimento, né? Ao lado dos rebeldes, daqueles que desobedeceram a Deus, um sofrimento eterno, amado. Então pense nisso. E Jesus te garantiu isso, amém? Em João 14,6, já tem um vídeo nosso aí a respeito disso, em João 14,6, em João 14, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, Jesus está consolando os discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que eu vou preparar morada para vocês e voltarei para buscá-los, e aonde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus preparou esse lugar para aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho, acreditam por fé. Em 1 João 5,12 a Bíblia diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus te prometeu uma eternidade. E essa eternidade está preparada para aqueles que creem na mensagem do Evangelho de Cristo. Por isso que ele ordenou que preguem aqueles que creem e tomaram a decisão, né, de renunciar a si mesmo e se voltar para mim, né, acreditando na mensagem salvífica do Evangelho, acreditando na obra salvífica que ele fez naquela cruz, uma obra redentora, vicária, substitutiva em nosso lugar. Para esses terão uma eternidade os esperando. Então, meu irmão, tem uma eternidade. 2 estados. A eternidade tem 2 estados. Um ao lado de Deus para os que creem em Jesus e outro no sofrimento no inferno, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Então é melhor você pensar bem. Então, a minha pergunta você já tem certeza de onde vai passar a eternidade? Só Jesus te dá essa certeza. Porque nós vamos morrer um dia. 2 processos democráticos que nós vamos ter que passar por eles, que é o envelhecimento e a morte, né? Nós envelhecemos e nós morremos. E tem um ser em nós, chamado alma, né? Que é a parte imaterial do corpo. Essa parte imaterial do corpo, ela resiste à morte do corpo físico. Quando o corpo físico morre, ele vai para o cemitério, nós sabemos do processo, né? E essa alma, ela volta para Deus, ela resiste à morte da matéria. E é essa alma que você tem que, né, ter certeza de onde irá passar a eternidade. Porque quando você ressuscitar, o nosso tema aqui não é ressurreição, quando você ressuscitar com um corpo glorificado, esse corpo glorificado, transformado sem pecado, se reintegrará essa alma e vai viver com todas as faculdades ao lado de Cristo o resto da vida. Amém, amado? Jesus te garantiu a eternidade, que você venha ter certeza de passar essa eternidade ao lado de Cristo e não no sofrimento distante dele. Amém, meus queridos? Jesus já fez tudo por você. Ele disse que você só precisa crer. Éfesos 2,8, a salvação é de graça, né? A fonte é a graça e o canal é a fé. Creia no que Jesus fez naquela cruz, foi por você, amigo. Foi por você, minha amiga. Foi por você, meu irmão. Jesus não veio aqui sofrer à toa, ou porque ele era merecedor daquele sofrimento, né? Ele estava pagando ali um preço por algo que não era dele. A dívida é minha e sua. E ele pagou em nosso lugar e garantiu uma eternidade ao lado do Pai, se você crê na mensagem do Evangelho. Mas se você se opor a essa mensagem e não crê, você vai passar uma eternidade longe de Deus no sofrimento eterno. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo desperta em você o interesse, a vontade e o querer de passar a eternidade ao lado do Pai e se render a Jesus Cristo
curvando-se à mensagem do Evangelho, que é a única que transforma o pecador perdido em salvo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.